Então, cá estamos nós, de volta no dia de hoje, e desta vez para receber uma pessoa por quem eu tenho uma admiração imensa, um respeito muito grande pela sua história de vida, e que eu me sinto imensamente feliz de poder recebê-la neste meu projeto Moema Convida. Esta pessoa chama-se Jane Portugal. E ela diz assim, simplesmente: psicanalista clínica, escritora e palestrante, natural do Rio de Janeiro. E assim ela vai dizendo para mim que a dança é a vida, que ela dança com qualquer melodia, com qualquer música. Eu tenho uma imensa alegria de chamar para conversar comigo e com todos vocês que aqui chegarem, Jane Portugal. Vamos ver, estou aguardando. Boa noite, Moema. Boa noite, minha querida. Boa noite. Prazer estar Boa aqui noite. com você e com O todos. prazer é todo meu. Muito bom esse encontro. Saudades de você. E eu com muitas de você também. Há muito tempo que a gente não se vê, né? Muito Assim, tempo. pessoalmente. Muito tempo. É. Eu estava voltando aqui. Jane, eu quero deixar aqui, nesse momento, todo o espaço que você quiser utilizar para falar de você. Uhum. Obrigada. Obrigada, eu agradeço e assim, é uma oportunidade ímpar na minha vida. É uma experiência que eu sei que vai ser gratificante para todos nós. E estar com você aqui é muito bom. Porque eu estava pensando agora, há quantos anos eu te conheço? Sabe aquele, Oh, é, aquele flashback lá atrás, assim, né? Quando eu ouvi falar de Moema, né? Quem é Moema que vai vir aqui fazer um trabalho na empresa? E assim, lembrando, né, daquela vivência que nós fizemos juntos e que naquele momento eu consegui olhar o meu corpo e ver a potência que ainda existia nele. E assim, é uma lembrança muito linda que eu nunca vou esquecer, porque para mim a dança, né? Você é bailarina, eu não sou, mas a vida é uma dança. Né? Quando você me pediu para que eu falasse o que é a dança para mim é isso, é você seguir a vida na melodia que for tocada. Né? Tem uma música que diz que a vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar um novo violão e nele compor uma nova canção. Então a vida para mim é isso. E se tratando de vivência no corpo, eu tenho essa lembrança com você, essa lembrança de ter eu vou vivido. precisar colocar o fone, Sim, porque é a segunda vez que acontece isso. Hoje à tarde aconteceu também. sim. Entra uma ligação da TIM Aham, e aí eles tiram o meu som, sim, é verdade. entendeu? Você está pelo celular, É, né? Então é. acontece. Agora eu botei o fone para poder. Hoje à tarde eu não consegui fazer isso, Aham, porque eu procurei o fone aqui perto de mim e não consegui achar. Agora pronto, agora eu botei o fone. sim. Eles ficam forçando a gente a fazer as coisas que a gente não É, não, quer. é, interrompendo os momentos. É, exatamente.
Mas E vamos lá, meu amor. Desculpe pela interrupção, tá? não, isso acontece. A gente está ao vivo é assim, a gente se adapta. E lembrando daquele momento, né, que a gente viveu, que para mim foram muitos momentos bons, mas aquele momento ali foi muito emblemático. Eu tenho muitos momentos com você. Talvez eu nunca tenha falado isso com você, né? Mas eu tenho esses alguns momentos que eu guardei. Esse foi um deles, naquela vivência ali em Itaipuaçu, quando eu olhei para o meu corpo, eu pude tirar, né, a roupa que cobria ali e ver ainda um corpo que precisava ser cuidado, um corpo que era faltoso, mas que não deixava de ser um corpo. E uma segunda vez que foi muito, muito importante para mim. Eu, antes de começar a falar qualquer coisa da minha vida, eu quero falar isso com você, para você. Foi quando eu estava no processo de protetização. Sim, Lembra? E eu fiquei muito muito. triste. E naquele momento você me entendeu, aquela tristeza que eu estava sentindo. Porque, apesar de ser um momento que para muitos seria um momento feliz, porque eu estava fazendo uma prótese para colocar, para, né, suprir talvez uma necessidade que, não, que naquele momento existia, mas que depois veio mostrar que eu não precisava daquilo. E você me acolheu. Você me acolheu, literalmente ali na UCAP, ali em Niterói, você me acolheu, me deu colo. E esse momento também ficou muito marcado no meu coração. A admiração é recíproca. Eu admiro muito. Ficou marcado para você e ficou muito marcado para mim. Eu já havia vivido umas 2 vezes um processo semelhante, Uhum. mas não tão intenso quanto o seu. Então, dar colo para você, eu precisei buscar uma força muito grande dentro de mim Sim. para poder te dar o colo naquele momento, sem alterar em nada o Uhum. teu processo, né? Foi muito. Então, é por isso que eu digo que é uma admiração profunda dessa vivência que nós tivemos, né? Que foi, acho que foi engrandecedora Sim, para nós duas, né? sim. Porque a deficiência, né? A deficiência física, o corpo físico, ela é permeada por vários tabus. E eu tenho a vivência de não ter a deficiência até os 27 anos. Até essa semana eu falei numa live, falei, nasci com os dois bracinhos, aquela criança fofinha, né? Perfeita, daquilo que se espera de um bebezinho, dois braços, perna, cabeça. E durante 27 anos eu vivi com o meu corpo, com essa estrutura, e com 27 começou a alterar. Primeiro veio a não funcionalidade do braço, que eu vivi durante 7 anos, um braço em movimento, faltando uma clavícula, faltando algumas coisas. E depois de 7 anos veio a amputação, que eu falo que é a deficiência que se presentificou no meu corpo. E você viver a dança da vida com uma deficiência física é um desafio. É um desafio porque o olhar para esse corpo não é um olhar que vê a potência, é um olhar que vê só a falta. Você conseguiu enxergar isso naquela vivência lá em Itaipuaçu, quando você falou, você tem um equilíbrio. Você não tem o membro esquerdo, mas o seu eixo é equilibrado. Eu lembro que eu ficava dali do grupo, né? Acho que eu seria a última a achar que o meu corpo tinha um eixo equilibrado. Por quê? Porque a deficiência no corpo, ela traz esse preconceito, que é histórico, que é social, que é cultural. E a gente sabe disso. E Sim, você viver a vida levando de forma diferente,
né? Se olhando, achando beleza no corpo. Eu falo, eu acho meu corpo lindo. Eu passei a achar meu corpo lindo. Porque é a minha história, é onde eu habito, a minha alma habita nele, é o corpo com que eu me relaciono com as pessoas, que eu sinto a vida, que eu vivo. Por isso que eu não me adaptei à prótese, porque prótese não tem vida. Prótese não, né, se tornou um trambolho na minha vida, porque Sim, não tinha. Mas eu precisei passar por aquilo. sim, certamente, certamente precisa. Eu precisei passar para saber que eu não precisava. Isso. Né? Comigo foi assim. A minha história foi essa. E assim, é um desafio diário você dançar a dança da vida com uma trilha sonora da deficiência. Só que eu falo que a minha vida eu pinto e eu danço do jeito que eu quiser. A trilha sonora sou eu quem escolho. Porque se você ficar muito engessado naquilo que é o normal, o que é normal? O que é o normal? O que é um corpo perfeito? Porque o que é perfeição para uma pessoa não é perfeição para outra. Eu ouço mulheres que são fisicamente, né, completo, cabeça, tronco e membros, e são infelizes porque têm estria. São infelizes porque não têm o corpo no padrão, que é o tal do padrão, que as pessoas construíram. E as pessoas falam muito disso, mas poucos se rebelam contra. Sim, Né? É mais sim, fácil você dançar, igual aquela dança que todo mundo acompanha, que tinha aqueles bailinhos que faziam o mesmo. sim, sim. É mais fácil É. acompanhar o bailinho, né? Se encaixar ali, se colocar mesmo na forma, do que ir contra, ou ir diferente, Uhum. ou fazer diferente. Sim, E eu tenho procurado isso, porque ser mulher, no mundo como o de hoje, amputada, sem um membro, viver essa falta diariamente. Eu falo, eu tenho consciência da minha falta. Porque desde que eu acordo, eu já sei. Eu levanto da cama, eu já sei que eu vou lidar no meu dia com a falta. Só o ato de pegar a pasta de dente e a escova para colocar a pasta, ali já é um desafio. A escova às vezes cai para o lado, a pasta cai. Então já é um desafio. É uma coisa simples, mas que se torna um desafio. Então você tem a escolha de ou você viver, enfrentar, porque desafio a gente enfrenta, ou a gente viver naquele padrão, olha, eu sou diferente, então eu não tenho direito a isso. Eu não posso aquilo. Eu não posso ir à praia. Eu não posso expor meu corpo. E durante muito tempo, colocar o meu corpo visivelmente à praia, eu ia toda escondida. sim, Eu ia com uma blusa, eu amarrava. Eu passei por esses estágios. sim. E eu pensava, o que eu vou usar? Como é que eu vou? Eu gosto muito de praia, eu gosto de estar ali, eu gosto de entrar, de ficar tomando sol. E eu era uma dificuldade, um momento prazeroso se tornava um momento difícil, porque eu não sabia com que roupa eu ia, eu não sabia como é que eu usaria, como é que o meu corpo seria visto, como é que eu veria. Só que eu comecei a pensar e a descobrir, depois de várias vivências, e nisso, a vivência com você naquele dia me ajudou muito, que se eu não encarasse o meu corpo e aceitasse, ninguém ia fazer isso por mim. É algo que está posto, não tem como modificar. A minha deficiência, ela é uma deficiência física que está posta no corpo, é visível, não tem como disfarçar, não tem como esconder. E eu tenho que viver com ela. Porque senão a dança da vida não vai ter sabor. Vai ser aquilo que não vai. Então, a primeira vez que eu consegui
ir à praia e tirar a saída de praia e ficar com meu biquíni ali, foi um processo assim libertador. E isso foi em 2008, 2009, por aí. Então, e foi depois de alguns anos, porque o padrão nos leva a se esconder. O padrão do normal leva aquela pessoa que tem uma deficiência a ficar ensimesmada, a se achar menos, a não lidar com esse corpo, a rejeitar o próprio corpo. E não viver, porque você vive no corpo. É lógico. Eu falo, isso não é um ectoplasma, né, que fica por aí. A gente precisa desse corpo. E como não Sim, amar, não olhar para ele com bondade, com generosidade, ser mas compassivo. não é? E o corpo fala, né? O corpo fala, você Sim. mais do que eu sabe. Você lida com o corpo, a ciência que você trabalha lida com isso. O nosso corpo fala, o nosso corpo ele é um organismo vivo e ele precisa desse cuidado. E quando você passa a ter uma deficiência, eu procurei olhar essa potência, porque no primeiro momento, eu acredito que a maioria pense assim, não, agora a deficiência se instalou, eu perdi uma parte do corpo, eu não tenho mais a normalidade que as pessoas acham que o normal existe. Então, agora eu sou uma pessoa com deficiência, então eu não tenho mais direito a certas coisas. Eu não posso mais expor esse corpo, eu não posso mais ir à praia porque as pessoas vão olhar, eu não posso dançar, eu não posso ir para uma academia, eu não posso fazer N coisas porque as pessoas vão olhar, porque as pessoas olham, mas eu tenho aprendido que não é o olhar do outro, é o meu olhar. Sim, sim. É o meu É olhar. o olhar que nos derruba. O Sim, olhar que nos derruba não é o do outro, não, é o nosso. é o nosso. Sim, É o nosso olhar, né? sim. Você falou, eu uma vez passei por uma situação assim bem simplesinha, mas eu acredito que exemplifique bem isso que você está falando. Eu entrei com a minha filha, devia ter uns 18 anos mais ou menos, entrei num restaurante e ela virou para mim e falou assim: ai mãe, tá todo mundo me olhando. Sim, Eu falei, ué, você só sabe que estão te olhando porque você está olhando para eles. sim, isso mesmo. Porque senão como é que você ia saber que eles estão te olhando, né? Então é o nosso olhar, é a maneira como nós olhamos o olhar de quem nos olha. É Sim, uma partilha de olhares, né? e você, se a gente não tem um olhar bondoso, um olhar, Sim, olha, eu mereço, meu corpo sofreu, passou por muitas coisas, muitas intervenções cirúrgicas, muitas internações, CTIs, intubações, muitas situações que um corpo, né, passou. Quando eu passei a olhar para esse corpo e falar, gente, esse corpo tem valor. Esse nossa, corpo é um corpão. e que corpo, e que sistema. Por isso que eu digo, eu rendo as minhas homenagens sempre, sempre. Olha, esse corpo é um corpão. Tanto que teve uma época que eu fiz um texto, eu tenho um corpão. Porque o corpão que as pessoas falam, né, que a mídia fala, é totalmente um corpo destituído de singularidade, destituído de humanidade, né, de mulheres reais e homens reais, do dia a dia ali, que não tem né, o corpo in natura, o corpo. E aí as pessoas ficam correndo atrás desse padrão. Eu tenho um corpão, eu quero ter um corpão. Mas todas nós já temos. É a nossa história. É com ele que a gente viveu tudo isso. Então, quando eu passei a entender isso, falei, caramba, esse corpo tem um valor e precisa ser cuidado. Eu vou cuidar dele.
Não na perspectiva daquilo que ele falta, porque isso aqui é algo que vai ficar para a vida toda, mas em consideração e respeito a tudo que ele tem vivido comigo. Tenho marcas. Essa semana eu falei com uma pessoa. Eu não consigo olhar. Eu tenho muitas marcas. Eu falei, mas eu também tenho, mas cada uma delas mostra que eu venci. Conta uma história, exato. História. Conta uma história de vida, de uma superação, né? Sim. Porque se eu não tenho esse olhar para o meu corpo, você fica no seu mundinho, você fica ali, você passa a ser a vítima. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu? Tem tanta gente aí que faz tanta coisa e está perfeito. Mas eu nunca entrei nesse mérito. E eu lembro que muitas vezes, dentro do CTI, eu gosto muito dessa experiência, porque no CTI, na primeira vez que eu fiquei internada, você fica 3 meses no hospital, você não tem as atividades da sua rotina, você não pode tomar café, você não almoça, você não janta. Eu passei o tempo todo com sonda, com o braço sem movimento, naquela condição que eu não tinha aquela imagem, eu não sabia qual a autoimagem que eu teria, porque a imagem que eu tinha na minha mente era do corpo que entrou no hospital, com as 2 pernas andando para uma cirurgia que duraria algumas horas, que eu ficaria 12 dias no hospital, e eu fiquei 4 meses. E depois que eu comecei a sair do coma, a ficar mais acordada e as horas não passavam, e eu comecei a mexer com os meus dedos dos pés. Eu tocava ali do ré, mi, fá, 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 do ré, com os dedinhos do pé. Porque eu falava, o corpo é meu, o meu corpo está aqui. Eu lembro que eu olhava muito para a minha mão direita, eu levantava, achei com os acessos do soro, o oxímetro que ficava aqui, e eu olhava. Aí uma vez a enfermeira passou pelo meu box e perguntou, tá precisando de alguma coisa, Jane? O que você está olhando? Eu falei, eu estou olhando para minha mão, para o meu braço, pensando como é que vai ser minha vida daqui para frente. Como é que eu vou viver tendo só essa mão direita para fazer as coisas, já que o movimento do corpo, do braço não tem mais. E porque essa perspectiva me impulsionou a sair dali. Eu tenho meu corpo, eu tenho um corpo ainda. Esse corpo está debilitado, está enfraquecido, porque você sai de um CTI depois de 3 meses, 4 meses no hospital, você não anda, a sua musculatura toda vai para o espaço. Né? Eu lembro que eu me olhei no espelho quando eu voltei para casa, eu nunca tinha ficado tão magra. E eu não gostei. E eu sempre, quando eu falo para as mulheres, eu falo, olha, a partir daquele momento, balança para mim não existe. Porque eu tenho algumas amigas que têm balança no banheiro para sofrer. É viver o sofrimento. Porque todo mundo pesa, entra em trauma. Eu me peço assim, quando eu vou ao médico, você tem que fazer alguns exames, você tem que subir na balança ali no médico. Então eu vou lá, me peso. Ela sempre pergunta, você acha que pesa quanto? Eu sempre erro. Tá com 65, não, tá com 70. Tá bom. Porque isso para mim hoje não é mais um drama. Porque eu vi muito magra e eu não gostei. Eu lembro que eu me olhava no espelho, sozinha, e eu chorava. Eu chorei muitas vezes diante do espelho. Eu não gostava daquilo que eu estava vendo. Eu vi um corpo marcado. Eu vi um corpo marcado por uma doença que me atingiu com 27 anos. Eu perguntava, como é que vai ser minha vida? Aí você começa a entender o que é superação. Né? Você começa a ver que a vida ainda tem som, que ainda tem uma trilha sonora bacana para você ouvir e dançar. Que você pode ainda viver e viver com propósito, viver feliz. Aí você começa a entender como o corpo humano é adaptável, como o corpo humano ele tem essa capacidade de se reinventar, de se transformar e de
continuar te conectando com a vida. Porque a nossa existência é corpórea. A gente está se comunicando aqui pelo nosso corpo, Sim, não é? sim. Então, Uhum. como esse corpo ainda tinha algo a fazer? E foi um processo, porque, voltando ao olhar, as pessoas olham. Nem sempre o olhar do outro vai ser um olhar bondoso. Nem sempre o olhar do outro vai ser um olhar empático. Nem sempre o olhar do outro vai contribuir para que seu olhar seja um olhar positivo. Por isso, essa construção do olhar tem que partir da gente. Partir da gente enxergar aquilo que nós somos, enxergar a potência que existe e assumir, aceitar. Sou sim, eu não tenho um braço, mas eu vivo na perspectiva daquilo que eu tenho. Eu tenho um braço. Porque uma vez assim que eu já comecei a me reabilitar, estava no meu quarto, cuidando lá, fazendo aquilo que eu podia fazer, e de repente me veio à mente, falei, nossa, eu estava arrumando minha cama, forrando a cama. Falei, caramba, quando eu tinha os dois braços, eu forrava a cama com o pé nas costas, era tão fácil. E eu estava ali, puxo a coxa daqui, e cai de um lado, e puxa dali, né? Aí veio no meu coração. Eu acho que isso é um insight divino, porque naquele momento veio a seguinte ideia no meu coração e na minha mente. Não pensa naquilo que você fazia quando tinha os dois braços. Pensa naquilo que você pode fazer com um. Falei, porque eu aprendo rápido. Eu aprendo rápido as coisas. Aí eu falei, realmente. Porque se eu lamentar tudo que eu fazia com os dois braços, eu não vou conseguir desenvolver aquilo que eu posso fazer com um. Porque o braço não vai nascer aqui. Por mais que eu tenha colocado a prótese, ficado aqueles 2 meses com a prótese não tinha mobilidade, não tinha funcionalidade. Era só E não é o seu braço, não é o seu braço. espaço no meu braço. E eu falei, caramba, é verdade. Eu tenho que viver nessa perspectiva. O que eu posso fazer com o braço, eu vou fazer. O que eu não posso, eu não vou fazer. Eu vou arrumar outro jeito, eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu vou me adaptar. E hoje eu faço assim, 90% tudo sozinha. Porque hoje eu tenho roupa que eu visto sozinha. Me adaptei, ou com elástico de fecheclé ou de botão, eu mesmo faço. Brinco que eu coloco sozinha. Sapato que eu posso colocar sozinha. O que eu não posso, eu peço ajuda. Porque respeitar o limite e aceitar é o primeiro passo para você superar. Eu não vou tentar aqui fazer uma pirueta e ficar plantando bananeira com um braço só. Eu não quero fazer isso. Superação para mim não é isso. Superação para mim é aquilo que eu posso, eu vou fazer. Do jeito que eu posso, do melhor jeito, porque isso me dá vida. E Sim. foi um processo muito assim, muito demorou, né? Porque isso é um processo, uma vivência. A gente acha que uma vivência no corpo é algo que você vai para academia, você tem lá a sua série. A vivência do corpo começa aqui, ó, por dentro. Se não for por dentro, o exterior não responde. Mesmo porque, se não for por dentro, você acaba ultrapassando seus limites verdadeiros Sim, e aquilo que seria um processo de construção sim. passa a ser um processo de destruição, Sim, porque você vai ultrapassando, né, os seus limites orgânicos, biológicos, sim, e aí você não conquista nada, né? porque você, quando passa a ter uma limitação, eu acho que todo mundo passa por isso, que passa a ter uma deficiência adquirida. Né? Aquela pessoa que não nasceu com uma deficiência e no caminho teve uma doença, um acidente e se tornou uma pessoa com deficiência. Você passa por um estágio que você quer mostrar que você ainda faz.
Você ainda pode. Aí a gente questiona, pode o quê? É uma cobrança que a gente faz a si mesmo. E eu passei por esse momento. Quando eu volto, às vezes, no passado e vejo, falei, gente, por que eu fazia tudo aquilo? O que eu queria mostrar? E eu fui pensar nisso quando, no momento, eu estava extrapolando os meus limites, naquela de mostrar que, não, eu vou fazer, eu consigo, né, eu sou espertinha. Era bom para mim ouvir meus amigos, nossa, Jane é esperta, Jane faz tudo, dá conta. Nossa, enchi meu ego, eu gostava demais. E Jane ia. Até que Jane, pá, CTI novamente. Sistema todo. E assim, uma atrás da outra. Foi um período, foi em 2004. Foi algo assim muito marcante. Foram internações seguidas, uma atrás da outra, em curtos períodos. Tive que traqueostomizar numa delas, o que me assustou muito. E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com esse corpo? Porque aí você para, porque o corpo te sinaliza. Se você não para na boa, você não entra num acordo com o seu corpo e escuta o que ele está falando, ele vai parar e quero ver você ir. Não vai. Isso aí é uma coisa, né, que as pessoas custam entender que se o corpo não for, você não vai para lugar nenhum, né? Não vai, você não vai. E assim, aí me parou. Aí eu comecei, foi um momento de reflexão. Falei, o que eu estou fazendo? O que eu quero mostrar? Eu lembro que na época eu sempre dei palestra nas igrejas, tinha uma agenda lotada de compromissos. Primeira coisa que eu voltei, desmarquei tudo. Falei, vou parar. Vou parar porque esse corpo físico ele não vai suportar. Eu comecei a ver o que eu fazia, sabe, as coisas mais difíceis que eu fazia, que eu não tinha corpo físico para isso. Eu passei a respeitar as minhas limitações. Eu só tenho um pulmão. A minha capacidade pulmonar é 26%. É muito pequena, muito reduzida. E esse meu corpo ele já tem uma resposta muito fora da linha, da curva. Porque uma pessoa que tem essa função pulmonar não fala como eu falo, não, não estaria aqui numa live falando desse jeito. E, Exato. então ele já tem essa coisa, ele já é bondoso comigo. Ele já é aquele corpo que reage. E eu comecei a olhar para esse limite, porque a minha maior limitação é interna, que é a respiratória. Você não respira, trava tudo. Não respira, cadê? Acabou. Sua mente, seu coração para. E eu passei a olhar nessas paradas que eu tive, né, forçada, porque parece que a sua vida teve. Eu lembro que teve uma delas, eu falei para a médica, onde eu sentei, falei, eu estou me sentindo roubada da minha vida. É como se a vida estava rolando e de repente, vem cá, vem para cá. E era assim que eu me sentia, porque de repente eu estou dentro do CTI, estava bem em casa e de repente estou aqui. Tudo de novo, já vi essa história. E eu passei a respeitar mais esse corpo, a respeitar esse limite, porque ele existe e ele é interno. Então eu preciso viver nesse corpo respeitando, reconhecendo o que ele tem de bom, mas respeitando os seus limites. Porque todos nós temos limites. Essa semana eu falei numa live, todos nós somos convocados diariamente a superar limites. Todos nós. É que a pessoa com deficiência, principalmente a visível, ela fica mais marcada, porque é algo que as pessoas veem, enxergam, tá ali, tá posto. Mas a gente precisa respeitar e respeitar o corpo da pessoa com deficiência. É um corpo, mas ali tem um ser humano.
Na verdade, quando eu digo que eu aprendi muito com todos os deficientes com quem eu trabalhei, e por isso eu não os vejo deficientes, eu me sinto muito mais deficiente diante deles do que qualquer outra coisa, porque, como você diz, a deficiência é visível. Uhum. E as nossas deficiências, que não são visíveis, porque você não perdeu nenhum pedaço, mas você não usa, Sim, você não valoriza, sim, você não reconhece, né, que você tem aquilo. E aí você ultrapassa os limites porque você não percebe que eles estão ali. sim, Você perde o senso perceptivo sim. de você mesma, É mesmo, é né? verdade. Aí você vive com que corpo? É. Não é o seu corpo físico, é Uhum. um corpo que você imagina, Sim, é um corpo que você cria na sua imaginação. Aí, no caso dos deficientes, não dá para imaginar, né? sim, é. Por exemplo, como você diz, não dá para eu imaginar que eu tenho um braço. Não, você não tem. Sim, Você não tem outra mão. Você sim. só tem uma. É posto, né? Agora, mas tem muita gente que tem as duas e não usa quase nada a outra. Sim. A minha filha, quando eu amputei o braço, ela falou isso pra mim. Assim que eu amputei, Camila tinha 8 para 9 anos. Foi em 2000, é. Ela ia fazer 9. Aí um dia tô eu e ela na cozinha, fazendo lá o almoço, e ela estava segurando uma cenoura, eu estava cortando a cenoura. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, sabe de uma coisa? Eu falei: o quê? Eu não me importo que você não tem um braço. Eu falei: é, minha filha. Eu não ligo. Ela falou: eu não ligo porque você não tem um braço. Eu falei: sabe por quê, mãe? Existem tantas mães com os 2 braços que não cuidam dos filhos como você cuida da gente. Isso. Eu falei: filha, verdade. E a gente lá, e o papo cabeça, ele estava continuando. E de repente, e quer saber de uma coisa, mãe? Eu não troco você nem por uma mãe de 6 braços. Olha que coisa mais linda, né? Eu falei: minha filha é um polvo. A mãe de 6 braços é um polvo. Porque eu sempre. A maternidade me ajudou muito nisso. Eu lembro quando eu perdi o movimento do braço, ela não usava fralda. Então, quando eu voltei para casa, né, a mãe voltou. 4 meses, uma criança de 2 anos, sem ver a mãe. Nossa, A mãe. E ela passou por um processo que ela ficava. Porque antes de internar, eu estava na casa da minha sogra. E eu toda noite eu cantava com ela, musiquinha da igreja. A gente fazia uma oração e eu botava os dois para dormir. Ela com 2 e o Thiago com 3. E ela ficava de joelhinho no berço que a minha sogra arrumou para ela. E ela ficava ali ouvindo, eu cantando. Toda noite ela ficava daquele jeito, me esperando. nossa. Aí minha sogra deitava ela voltava. Aí o pai ia lá, deitava ela e ela voltava. Então, quando eu voltei, falei: eu preciso recuperar. Eu sou a mãe, né? Porque mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe pode estar sem braço, com 6 braços, com um braço. É mãe. E eu lembro que a primeira vez que eu tentei, ela usava fralda para dormir ainda. E eu fui tentar botar a fralda descartável ali. E assim, eu falei: vai ficar desse jeito. A minha filha não vai andar com o cabelinho amarrado. Ela nunca foi essa menina, porque ela tinha 2 anos quando eu perdi o movimento do braço. Então, eu nunca fiz xuxinha nela. Tanto que ela nem é muito de acessório, ela é igual a mim. Ela não é muito de penduricar e muitas coisas, não. E assim, mas o afeto estava ali. Sim, o amor é Ou, imprescindível. então, você E o sempre. amor não precisa de braço. O amor não precisa de acessórios. O amor é o amor, né? É o carinho, é o cuidado, é a atenção. E as Isso é pessoas que importa. entender isso. Porque eu já ouvi relatos de pessoas, de mulheres, principalmente de mulheres jovens, que assim não gostam dos seus corpos. Que a hora do banho é um momento obrigatório, onde a pessoa está ali e tem que cuidar daquele corpo, porque o banho
é indispensável. Mas, assim, é uma dor que não se olha, que não se ama. E a praia nem pensar. Você vai na praia, eu falei, vou. As pessoas olham. As pessoas olham eles com admiração. Já ouvi muita piadinha. Tipo, esqueceu o braço em casa? Há pouco tempo eu ouvi isso. Ah, uma coisa... Ah, tem pessoas que falam estranho. Mas Mas é tão pobre, né? É uma mente tão pobre, então tão... por Eu quê? tenho muita pena. Eu tenho pena. A única coisa que eu consigo sentir é pena. É E uma lástima, é uma alma né? tão deficiente É, que eu fico assim, gente, o que que você... Não tem o que responder. O silêncio é a melhor resposta. Mas se você para por isso, eu prossegui meu caminho. Lá, meu chapéu, meu... Foi. linda, charmosérrima. Porque senão você fica, né? Você se sente bem na academia? Uma vez no elevador da minha academia, a pessoa olha pra mim, pode perguntar uma coisa? Pergunta. É, como é, você se sente bem na academia? Eu falei, se eu não me sentisse, eu não estaria aqui. Por que eu não me sentiria? Porque não é um corpo malhado, sarado, mas é um corpo curado. Eu sempre falo, eu não preciso ficar sarado porque eu já sou curada. Porque eu tô ali, eu quero cuidar do meu corpo, sim, mas porque eu sei o valor que ele tem. É minha história, é minha, sabe? Tem estria, tem cicatriz. Uma vez eu lembro que onde eu morava, as crianças eram pequenas, eu já tinha passado pela primeira etapa, e desci no elevador, e eu tava com uma blusa que estava aparecendo as cicatrizes no meu pescoço. Aí uma mulher que nunca tinha me visto, uma vizinha, nossa, quantas cicatrizes. Aí eu falei assim, você não viu metade. Quer ver tudo? Falei com ela, lembro que eu falei, olha, se você vem tão reto, você vai sair correndo. São muitas. Porque assim, eu tenho na perna, eu tenho no abdômen, tenho no tórax, no pescoço. Aí uma outra, nossa, você joga. Porque eu descia com meus filhos, tinha um play. E eu descia, o Thiago tinha 4 anos na época, e eu ficava jogando bola com ele. E fazia, ele jogava bola para mim, eu ficava de goleiro. O pai estava trabalhando. Você joga bola com seu filho, né? Eu ainda tinha um braço na tipóia. Eu falei, eu tenho perna. Mesmo se não tivesse, falei com ela, mas sabe que tem pessoas que não têm perna e jogam futebol? Os atletas paralímpicos estão aí. É, Quer ver coisa linda? Eu fui na Paralimpíada. Que coisa linda ver o handball de pessoas cadeirantes. Olha, emocionante. Eu saí dali e falei, gente, coisa linda. Sabe, o é, espetáculo não era o esporte em si, mas aquela imagem daqueles homens ali, sabe, cadeirantes, mas que superaram, que estavam ali, sabe, mostrando, olha, a gente pode sim, a gente pode, eu posso, porque esse corpo existe, é, esse corpo ele existe é, e ele precisa ser cuidado, e por trás de uma deficiência existe um ser humano, sim. sabe, esse olhar humano, ó, é E, uma... e são seres humanos. Uma vez eu tive um vizinho em frente, que ele era tetraplégico, e ele dirigia, ele tinha um carro. Uhum, Então, ele tinha, todo dia de manhã, ele descia do prédio para entrar no carro para ir trabalhar. E eu fazia questão de ir para a varanda sim, para ver. Eu ficava admiradíssima. Eu chegava perto dele e disse, meu Deus do céu, como é que você faz isso? sim, Eu me sentia tão deficiente. Quando eu entrava no carro, eu falei, meu Deus do céu. sim, porque você vê, né, como é que as pessoas superam. Eu sempre falo, Sim, olha, eu agradeço a Deus que eu tenho um braço. Agradeço mesmo. Porque eu já vi pessoas que não têm os dois e que fazem tudo com os pés. sim,
e que vivem, sabe? Porque sim. é muito fácil você ter um olhar negativo. Eu já ouvi, mas se fosse você, não queria nem viver. Você sabe que você Que fala isso? isso? Que você nunca passou tão É, perto da morte, a gente quer viver. O ser humano, ele pulsa a vida. Se existe a psicanálise fala que existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. E no ser humano, a pulsão de vida sempre é maior. Se a de morte está maior, é porque tem alguma coisa errada. E eu sempre quero é, viver. Eu sempre falo, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. sim. E se escuda atrás da desculpa, sempre. É muito É, fácil, olha, eu não posso. Porque eu não tenho. Não, não, isso não é para mim. Que eu não tenho um braço, não posso entrar em tal loja. Eu ia viver, não posso. exato. Né? Porque Vamos dar uma olhada aqui, e não quero te cortar, mas estou te cortando por causa do tempo, né? Você aproveita sabe que que a gente tem um tempo aqui. Vamos dar uma olhada nas pessoas que estão presentes aqui conosco. Rubens, Paulo, boa noite. Ah, Bia, tem pessoas aí do teu relacionamento, Carol, Leila, minha amiga Mary, que sempre entra. Amador, olá. Muita gente, Madalena. Peraí. Vamos dar uma boa noite para todos, né? Porque a gente vai conversando, as coisas vão passando e a gente não consegue dar atenção, né? Isso. A Leila botou assim, me lembrei agora tocando piano com os dedos dos pés. Leila fala, Maia, Cláudia, Lucimere, Margot. Amador disse, alguém que diz algo assim não tem o principal, a alma, só tem um corpo. sim. Renata, Rubens, que bom. Uma A prima todos vocês, boa noite. A todos vocês que estão aqui conosco, que até então a gente estava aqui, eu estava envolvida com a Jane comigo, e a gente não estava vendo as pessoas que estavam participando conosco, Quero né? mandar um beijo para uma prima minha lá de Recife, Heloísa, Marcela, Olha que coisa boa. Litinha, Miminha, minha amiga, Madalena, um monte de gente, assim, um carinho, né? Carla, que está aqui com a gente participando. Jane, eu tenho uma curiosidade. Com que você faz pilates, né? Tem feito pilates. Qual é assim, o tempo? Você faz todos os dias? Como é que você organiza Eu isso? fiz Pilates durante muito tempo, com a Paulinha Salivas, beijo para ela, se tornou uma amiga, uma querida. E eu sempre fazia 2 vezes por semana. A gente agora está parado por conta da pandemia. Mas, assim, foi Sim. muito bom. Me alinhou, né? Porque a gente tem tendência a ficar pro lado, a gente tem um braço. Aliás, eu quero te dizer que quando eu quero falar de eixo, eu pego uma foto sua e mostro. Olha aqui, ó, isso aqui é um eixo. Faz favor, porque não é possível. Tem 2 lados, 2 braços, 2 pernas e fica troncho. Olha isso aqui. A Renata entrou aqui, mandou um beijo para você. Boa noite, Jane. Beijo. Ela já estava já há algum tempo, agora está mandando beijo. Porque essa questão do eixo, eu lembro que quando eu passei pela amputação, dentro do CTI, um dos médicos chegou para mim assim, olha só, você vai para o quarto, mas você tem que ter cuidado, porque agora você vai andar um pouco torta, você vai andar para o lado, porque está faltando o braço e tal. E eu tinha um monte de estigma de amputação. Para mim, a amputação doía muito, para mim, a amputação eu tinha uma coisa muito pesada. É um processo difícil, é um luto que você vive, é um membro que morre para que o corpo, que o sistema todo fique. Quando você encara desse jeito, fica mais suave. Um membro se foi Sim. para que o sistema viva. Porque eu também não gosto de sobreviva. Eu acho que o termo sobreviver, Não funciona. a pequena muita vida. A vida é para ser vivida, não sobrevivida. E eu fui, a Sim. primeira coisa que eu quis quando eu cheguei no quarto
foi andar. Eu falei, eu vou andar. Porque se eu for colher essa informação e arquivar aqui na minha mente, eu vou gerar isso em mim e vou andar torta. E assim eu fui andando, falei, não, andei direito. Porque eu não vou andar torta. Porque assim, Isso. eu ouço aquilo e retenho o que é bom. O que é bom eu guardo e aprendo rápido. Porque realmente descompensa, né? Um pouco. E o Pilates, Uhum. eu tenho assim, eu faço exercícios físicos, eu estou treinando em casa, porque o namorado da minha filha, ele é educador físico, então ele fez, o Augusto fez um treino super bacana para mim, que eu faço. Comprei uma bola, Oba! tem uma bola agora, aquela bola de Pilates, Que faço. bom! Porque assim, você cuidar do seu corpo sem essa cobrança de ficar sarada, que tem, né, na maioria das pessoas, te dá leveza, o processo é muito legal. Tô aqui em Sim, casa, sim. faço no meu quintal, ando, faço tudinho, sem essa coisa de ficar. Tô com 54 anos, eu não quero parecer que eu tenho 20, porque eu não tenho 20, eu tenho 54. Então, eu quero ter um corpo bom, mulher de 54 anos. É, E o corpo bom, para mim, é um corpo que funciona, que está feliz, que não está que te adoecido, acompanha. que eu ainda quero ficar por aqui muito tempo, que está aqui comigo. É isso. Sem esse peso, né, de aí você tem que estar dentro do modelo. Porque qual é o modelo? O que é normal? Por que uma pessoa deficiente ela é encarada como uma pessoa que não é normal? A deficiência está aí, são 45 milhões de pessoas com deficiência no Não. Brasil. É muita gente. A Uhum. maioria é mulheres, 26 milhões de mulheres com deficiência. Aí eu me pergunto, quando eu vou à praia, onde estão as pessoas com deficiência? Cadê as 26 milhões, né? Eu fico pensando, onde estão as mulheres? Semana eu mandei um direct para uma empresa de roupa, que ela fez uma campanha muito legal. Ela botou vários tipos, mulheres magrinhas, mulheres mais cheinhas, negras, com o mesmo modelo de roupa. Era uma calça, uma blusa, repetindo, que ela veste todo mundo, sem distinção. Aí eu mandei, onde estão as mulheres com deficiência? Por que não nos incluíram? Porque a gente é esquecido. Somos, assim, é porque é tão normal a campanha contra a violência contra a mulher. Faça um X. Aí eu te pergunto, como é que uma mulher amputada vai fazer um X na mão? Por quê? E a gente não é por maldade, é porque realmente é um padrão que as pessoas, a gente precisa muito. E eu sou aquela voz que vai falar, né, onde eu puder falar sobre isso, eu vou falar. Eu agradeço muito essa oportunidade de a gente falar. Tá com saudade de você agora está em Brasília, né? Se bem que agora, nesse momento, eu estou em Niterói, que eu Ah, vim sim. passar uns dias aqui, um mês aqui. Vim ver meu filho, meu neto. É, Estou, inclusive, no quarto do neto, que ele me emprestou para fazer a live hoje. você está sempre aqui por causa do filho, é verdade. Você, Mas eu estou morando em Brasília, sim. sim. Minha querida, nós estamos chegando no finalzinho do nosso encontro. Eu não quero perder o registro dessa live de jeito nenhum. Ai, que bom, aguarda, eu quero também. Eu quero que você então se despeça das pessoas todas. O Rubens botou aqui: normal é regra de anormal. Verdade, que é normal. Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Foi um bate-papo assim delicioso. Estar com você é muito bom. Né? Obrigada. Você foi uma pessoa que me ajudou a olhar esse corpo de forma diferente. Muitas pessoas nem sabem disso, mas você me ajudou muito. Importante é que eu e você sabemos. Sabemos, sabemos. E como sabemos? E a gente quer deixar assim uma palavra de esperança. A vida sempre vai valer a pena. Sim, A trilha sonora sempre vai tocar. E para cada trilha sonora,
Existe uma coreografia, né? Você que é bailarina, para cada trilha sonora existe uma coreografia. Cada uma de um jeito, cada uma de uma forma. E assim é a nossa vida. A nossa trilha sonora é única. Sim. É única, é irrepetível. Ninguém vai dançar a nossa dança pela gente. Nós precisamos fazer isso. Então, Sim. que tenha valido a pena, para mim foi super gratificante e que a gente viva a nossa vida, essa experiência no nosso corpo aqui, de forma lúcida, de forma consciente, amando o nosso corpo, porque ele é a pintura da nossa história. Está Sim. registrado nele a nossa história. E que a gente Hum. viva e viva bem. Já está tão difícil, né? Que a gente procure ver a vida com bondade, um olhar bondoso para o nosso corpo. Um olhar bondoso para o outro também, por que não? Mais empatia, né? Eu acredito que quando você passa a desenvolver esse olhar bondoso dentro de você, automaticamente o olhar bondoso se manifesta, né? E, À sua volta, né? e sem olhar, Porque é verdade. é. Porque o olhar da gente Então, eu quero me despedir, que eu não quero perder de jeito nenhum tempo, senão daqui a pouco o Instagram me corta e eu não quero. Quero deixar um beijo enorme para você, um abraço bem grande, uma profunda gratidão a todos que aqui estiveram, a você, gratidão para vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Vai ficar gravado no IGTV, então quem não viu vai poder ver, tá? Beijo enorme, enorme. Beijo. Tchau, Jane, Tchau, querida. tchau para todos. Tchau.